O som dos alarmes ecoava no deserto como um grito fantasmagórico. A cada sirene, soldados despertavam sobressaltados. Enfiavam suas máscaras de gás, ajustavam os trajes vedados e injetavam atropina em si mesmos antes mesmo de saber se havia algo no ar. Era o começo da década de 1990 e a Guerra do Golfo não era apenas um conflito armado. Era um teatro de tensões, onde o medo de um ataque invisível rondava a cada momento de silêncio. Desde o início da operação militar contra o Iraque, a coalizão liderada pelos Estados Unidos carregava consigo uma sombra do passado recente: o uso comprovado de armas químicas por Saddam Hussein. Durante a Guerra Irã-Iraque 1980-1988, o regime iraquiano não hesitou em empregar gases tóxicos contra soldados iranianos e contra sua própria população, como no massacre de Halabja, em 1988, onde cerca de 5.000 curdos morreram em um único ataque químico. Aquilo não era apenas um aviso, era uma demonstração de que Saddam estava disposto a ultrapassar qualquer limite para manter o poder. Com a invasão do Kuwait, o Ocidente sabia o que estava em jogo. A possibilidade de Saddam recorrer novamente a armas químicas, ou até mesmo biológicas, era considerada alta. Analistas, militares e diplomatas previam que, diante de uma derrota iminente, ele poderia lançar mão de seu arsenal mais temido como último recurso. Era um cenário apocalíptico: soldados sufocados por gás sarin, cidades inteiras evacuadas por contaminação, mísseis Scud cruzando os céus com cargas letais de gás mostarda ou VX. Os preparativos foram intensos. Tropas norte-americanas, britânicas, francesas e de dezenas de outros países chegaram ao Golfo equipadas com máscaras de gás, trajes MOPP, Aim-Oriented Protective Posture, sensores químicos e kits de descontaminação. A cada ataque aéreo iraquiano, a suspeita de armas químicas fazia com que os soldados se jogassem no chão, vedassem seus uniformes e aguardassem ansiosamente o fim da contagem regressiva. No fronte, o invisível se tornou mais aterrorizante do que o visível. Na Arábia Saudita, bases americanas viviam sob tensão constante. Relatos de alertas químicos falsos se multiplicavam. Na linha de frente, soldados passaram semanas inteiras usando trajes que dificultavam a respiração e provocavam desidratação, exaustão e colapsos físicos. No teatro psicológico da guerra, Saddam estava vencendo batalhas sem disparar um único agente químico. Eram dias sufocantes também para os civis. Em Israel, país que não participava diretamente da guerra, a população dormia com máscaras de gás ao lado da cama. Kits de sobrevivência eram distribuídos para cada família. Casas foram vedadas com fita adesiva e plástico, transformadas em câmaras de isolamento improvisadas. As autoridades temiam que Saddam retalharia os ataques da coalizão, disparando mísseis com ogivas químicas sobre Tel Aviv. E ele de fato lançou mais de 30 mísseis Scud contra o território israelense, todos com ogivas convencionais. Mas o trauma da possibilidade foi suficiente para mergulhar milhões em pânico coletivo. Mas o ataque nunca veio. As armas químicas de Saddam, aquelas que provocavam o pavor global, não foram usadas. Não nos campos do Kuwait, não nos desertos da Arábia Saudita, não nas cidades de Israel. A razão exata nunca foi totalmente esclarecida. Há quem diga que ele foi dissuadido pela ameaça de uma represália nuclear por parte dos Estados Unidos. Outros acreditam que a infraestrutura necessária para preparar os agentes químicos foi destruída nos primeiros dias da ofensiva aérea. Há ainda quem sugira que o arsenal, embora temido, já estivesse deteriorado, inutilizável ou fosse muito menor do que se imaginava. Mesmo assim, os efeitos foram profundos e duradouros. Milhares de soldados voltaram para casa com sintomas misteriosos: fadiga crônica, dores musculares, problemas neurológicos, distúrbios de memória e concentração. Surgia então a Síndrome da Guerra do Golfo. Embora seu exato diagnóstico ainda seja debatido, muitos especialistas associam os sintomas ao uso prolongado de equipamentos de proteção, à exposição a pesticidas vacinais experimentais ou mesmo aos estresses constantes da ameaça química que nunca se concretizou.
Foi uma guerra travada contra o invisível, e os danos ficaram registrados não nos campos de batalha, mas nos corpos e mentes dos veteranos. Hoje, décadas depois, os arquivos mostram que Saddam mantinha estoques de armas químicas, em sua maioria remanescentes da década de 1980. Parte desses arsenais foi destruída pela ONU nos anos seguintes, mas o impacto mais profundo de sua política de dissuasão química não foi militar, foi psicológico. Saddam não precisou lançar gás para aterrorizar o mundo. Bastou a lembrança de Halabja, bastou a ameaça. A Guerra do Golfo, com toda a sua potência tecnológica, revelou um novo tipo de conflito. Aquele onde o medo é tão eficaz quanto a bala, onde a sugestão de um ataque pode ser tão paralisante quanto o próprio ataque. E assim, mesmo sem 1 grama de gás lançado, as armas químicas de Saddam cumpriram seu papel. Elas dominaram mentes, paralisaram corações e deixaram marcas que o tempo ainda não conseguiu apagar.